Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleison do Dedicação Delta e hoje nós vamos trabalhar mais um tema de direito para que a gente possa aí estar aprimorando o conhecimento de vocês, principalmente aqueles que estão aí voltados a concursos públicos de natureza policial. O tema que a gente vai conversar hoje é exatamente aquele ligado ao acordo de não persecução penal, assunto muito em voga e que está ali no nosso artigo 28A do nosso Código de Processo Penal. Antes, porém, se você ainda não nos segue, clique aqui para nos seguir, ative o sininho de notificações e curta esse vídeo para que a gente possa cada vez mais estar aprimorando a nossa página e você também possa estar acompanhando notícias muito relevantes no mundo de concursos, especialmente concursos de natureza policial. Hoje, um tema que a gente vai trabalhar é possível o acordo de não persecução penal depois do oferecimento da denúncia? Vamos já esclarecer, pessoal, que quando a gente fala de denúncia, a gente está falando do início da ação penal. A ação penal se faz através de denúncia, ou queixa-crime. Hoje nós vamos focar na denúncia, e a denúncia é proposta pelo Ministério Público. Depois do pacote anticrime, que aconteceu no final do ano de 2019 e início do ano de 2020 é o que se tornou em vigor efetivamente, nós tivemos a ideia de um novo instituto jurídico chamado Acordo de Não Persecução Penal. Lembremos que esse acordo de não persecução penal é para que não se persiga penalmente determinadas pessoas. Portanto, o marco divisório para se propor o acordo de não persecução penal deve ser até antes do oferecimento da denúncia. Porque se foi depois, eu já tive ali essa denúncia efetivamente oferecida e, consequentemente, recebida pelo juízo, portanto, eu já tenho a fase do processo. Essa fase do processo já não nos permite mais falar de acordo de não persecução penal. E foi isso, de acordo com o informativo 769 do STJ, da lavra da sexta vara do STJ, portanto, que nós tivemos um marco divisório, reafirmando determinados conceitos sobre acordo de não persecução penal. Para a gente lembrar aqui, pessoal, é importante que a gente aponte, de acordo com o 28A, não sendo o caso de arquivamento, tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência, sem grave ameaça, cuja pena mínima, cuidado aqui, pena mínima seja inferior a 4 anos, pode-se aventar a possibilidade de um acordo de não persecução penal. O que temos como requisitos desse acordo de não persecução penal, ofertado pelo Ministério Público, figurado de acordo com a decisão, não apenas como um poder, mas um poder-dever do Ministério Público, ele será ofertado desde que tenham condições para que seja efetivado. Por isso a lei expressamente, é importante correr o olho no artigo 28 do Código de Processo Penal, ela dispõe que são condições acumulativa e alternativamente, 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Inciso segundo vai falar renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público. Inciso terceiro vai falar prestar serviço à comunidade ou à entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3. O inciso 4 vai falar pagar prestação pecuniária e o inciso 5º cumprir por prazo determinado outra condição eventualmente indicada pelo Ministério Público. Então veja que o sujeito ele vai sair da possibilidade de se responder por um processo judicial e antes mesmo que o Ministério Público vá lá e ofereça essa denúncia seja efetivamente recebida, se propõe esse acordo de não persecução penal, observados os requisitos legais. O que veio a lei a nos dizer também que existem situações em que não se pode ter esse acordo de não persecução penal. Quando é que não vai se ter esse acordo? Quando for cabível transação penal. Lembremos, pessoal, que de acordo com o artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais, especificamente aí a partir do artigo 60, juizados especiais criminais, nós temos como um dos institutos despenalizadores justamente a transação penal. Então, se a transação penal é cabível naquele caso concreto, não vamos falar de acordo de não persecução penal. E mais, não vai caber esse acordo de não persecução penal se o investigado ele for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta habitual, reiterada ou profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas.
E o inciso terceiro vai falar, não vai caber acordo de não persecução penal se ter sido o agente, né, no caso, beneficiado nos 5 anos anteriores a quê? Transação penal, acordo de não persecução penal e suspensão condicional do processo. Lembremos que suspensão condicional do processo está ali no nosso artigo 89 da Lei 9.099 de 95, tratando também de um instituto despenalizador. Nós temos a transação penal, como já foi dito, do artigo 76 da Lei 9.099 e também o acordo de não persecução penal, que é o que a gente está tratando aqui hoje. Portanto, se o sujeito já foi beneficiado nos últimos 5 anos dessas medidas, que vamos dizer que são medidas despenalizadoras, ele não vai poder se valer novamente de um acordo de não persecução penal, se for dentro desse prazo aí. Também não vai ser possível nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar e também se for praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. E mais, o ANPP é firmado, portanto, pelo Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor. E o que decidiu o STJ foi que o seguinte, veja só, por constituir um poder-dever do Ministério Público, o não oferecimento tempestivo do acordo de não persecução penal, desacompanhado de uma motivação idônea, constitui o quê? Nulidade absoluta. Então, tendo motivos para tanto, o Ministério Público, que tem o poder-dever de ofertar o acordo de não persecução penal, ele deverá fazê-lo, sob pena de nulidade absoluta. E decidiu ainda mais, falando o seguinte, olha, a consequência jurídica do descumprimento ou da não homologação do acordo é exatamente o quê? De acordo com o que prevê exatamente a lei 28A, parágrafos 8º e 10, e parágrafo 10. É assim mesmo que se fala, tá, gente? De acordo com a dicção da lei. Vamos dizer que a consequência jurídica de quando se descumpre o acordo de não persecução penal ou que não há homologação desse acordo é justamente a complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. Então, a lei está muito clara a falar que numa interpretação que a gente vai se ter do que se fala da norma, é que havendo, portanto, o descumprimento dessa medida, do acordo de não persecução penal, ou a não homologação desse acordo, o que eu vou fazer? Eu vou complementar a investigação ou oferecer denúncia. Portanto, eu não posso oferecer essa denúncia, esse acordo de não persecução, depois que eu já tive a denúncia. Depois que eu já tive a denúncia, acordo de não persecução não deve acontecer. O que falou no próprio dispositivo da decisão da 6ª turma do STJ. Nos disse que não há previsão legal de que a oferta do acordo de não persecução penal seja formalizada após a instauração da fase processual. E é sobre isso que a gente fala hoje. O interessante é você ler o que está na lei, o dispositivo do 28A, e lembrar o que a jurisprudência tem tratado sobre a lei e que, neste caso específico, nada mais foi do que interpretar dispositivos legais e colocar isso aí em voga para que se coloque os institutos de natureza penal, processual penal, de uma maneira muito clara, objetiva e bem interpretada, que é o que foi feito exatamente neste procedimento aqui. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um clique aqui para que vocês curtam esse vídeo e que a gente possa estar cada vez mais ofertando conteúdos semelhantes. Beleza? Dedicação Delta na cabeça, dedicação Delta das carreiras policiais. Grande abraço para todo mundo e que a gente se encontre no próximo vídeo. Até mais!